Vamos lá então. Essa aqui é a que eu cancelei. Vamos ver. Feito. Vamos lá. Eu estava dizendo, né, gente? Eu mandei para vocês ontem essa aqui por e-mail. Tá? Vamos falar hoje de túbulos, túbulo proximal. E eu vou falando ali, mostrando para vocês as características desse tubo, o que é reabsorvido, como é reabsorvido, tá? E secretado, enfim. E aí já aproveito e vou falando nos outros tubos para facilitar e ficar pouca coisa para depois, para não ficar muito repetitivo. Então, só para meio que revisar o que a gente conversou ontem, né? Que é arteriolar aferente, capilares glomerulares, arteriolar eferente. Ao redor dos tubos temos os capilares peritubulares. E se for aquele néfron mais longo, temos ainda a vasa reta, né? Mas são capilares que ficam ao redor do tubo. E aqui nós vamos ter ações, né? Que de filtração, certo? Que ocorre no glomérulo, né? Depois aquela ação de reabsorção, que vai do tubo em direção ao sangue. Então, por exemplo, a água que é reabsorvida volta para a corrente sanguínea e volta para a circulação. Aqui algumas coisas que não conseguem ser filtradas, mas que eu não quero mais, são secretadas, né? Secretado. E no final, então, foi aquele cálculozinho que eu fiz ontem, né? Uma continha, né? Que tinha uma fórmulazinha que é bem isso aqui mesmo. Então, tudo isso aqui é igual à excreção urinária, né? O excreto, excreção urinária. Tá? Então, só para revisar, a gente falou também da vasoconstrição, né? Então, a gente pode aumentar, o nosso organismo faz isso, aumenta ou diminui a pressão dentro do glomérulo, consequentemente, se aumentar a pressão, aumenta a filtração, se diminuir a pressão, diminui a filtração. A gente consegue fazer isso fazendo uma vasoconstrição ou dilatação nas arteríolas. Aí vocês viram que elas são inversamente proporcionais. Uma vasoconstrição na aferente provoca a mesma coisa que uma vasodilatação na eferente. Né? Uma vasodilatação na aferente provoca a mesma coisa que uma vasoconstrição na eferente. Se eu dilatar aqui, vai chegar mais, aumenta a pressão. Se eu apertar aqui, também vai ficar mais, né? Aumenta a pressão. Então, são inversamente proporcionais, o que uma faz, a outra faz. E, normalmente, quando nós estamos compensando fisiologicamente, as duas trabalham ao mesmo tempo, né? Uma comprimindo, outra dilatando e vice-versa. Tá? Características estruturais do néfron, talvez vocês vejam isso na histologia, devem mostrar para vocês como é que as paredes, né, como é que é formada, tá? Então, só para ilustrar, é mais uma revisãozinha histológica. Então, mostra aqui o néfron, o glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, né, que se aproxima aqui, e o ducto coletor. E aí, então, está mostrando aqui como é que é o epitélio, ó, só para a gente ter uma ideia, né? Tem muito mais microvilosidades, muito mais borda de absorção no túbulo proximal do que nos outros. Ó. No distal tem um pouquinho, no ducto não tem nada de microvilosidade. Né? Ah, tem mais, aqui não aparece, mas daqui a pouco a gente vai ver que tem mais mitocôndrias aqui também, acho que no próximo slide. Ah, então aqui o epitélio aqui já é um epitélio diferente, escamoso, né, que dá mais permeabilidade, enfim. Tá? Então só para mostrar, estruturalmente são diferentes também, né, não é só o formato e localização, eles são diferentes estruturalmente, o que vai conferir então para eles funções e ações diferentes, né. Então tá aqui de novo, né, ó, aqui o ducto coletor, tem um pouquinho de microvírus, lá o ducto coletor papilar já tem mais microvírus, tá? E aí, funções dos túbulos. Né? Quais são os túbulos do néfron e as funções? A função do túbulo, né, é fazer a reabsorção de substâncias do filtrado glomerular que ainda sejam úteis. Pode ser que alguma coisa tenha sido filtrada ali, né, no glomérulo, e para evitar que a gente perda isso aí, que seja formada urina com esse conteúdo útil, a gente tem a função do túbulo é reabsorver, então, né, puxar de volta alguma substância importante e, ao mesmo tempo, também transferir, né, então, tira de lá e transfere para o sangue, né, para a luz do tubo, substâncias que não querem mais. Então, vai ser essa secreção. Aquilo que eu não consegui filtrar, seja por tamanho, carga elétrica, enfim,
mas eu não quero mais na minha corrente sanguínea, seja toxina, seja bactéria, seja alguma resto metabólito, enfim, metal pesado, alguma coisa que eu não consigo filtrar, ele vai secretar, ao contrário do vaso sanguíneo nos capilares peritubulares, né, para os tubos, está secretado, tá? Então, são as duas funções principais. Novo epitélio em cada um deles, né, mostrando lá os podócitos no glomero, né, nos capilares, como é que é o epitélio da cápsula de Bowman, o epitélio que a gente já viu ali do túbulo proximal, né, então tem bastante dobra, bastante microvilosidade, e assim vai. Aí, mais a parte anatômica e histológica, tá? Alguma coisa que a gente pode aproveitar, acho que está no próximo. Ah, sim, né? Nós temos aqui, ó, tá aqui, não tinha achado elas, né? Aqui as vermelhinhas, então as mitocôndrias, ó, tem muita mitocôndria, que eu tinha falado para vocês há pouco, no túbulo proximal em comparação aos outros. E quanto mais mitocôndrias, sabe que é para energia, né? Para respiração celular e formação e produção de energia na célula. E isso aqui está diretamente ligado à quantidade e à qualidade de transporte. Quanto mais mitocôndrias, significa que tem mais energia, que tem que estar fazendo mais, está produzindo mais energia. Por quê? Porque aqui a gente vai ter muito transporte ativo. Então, só por isso a gente já sabe que no túbulo proximal tem muito transporte ativo, né? No túbulo distal tem uma quantidade boa, e nos outros vai ser pouco transporte ativo, mais é transporte passivo, tá? Mas é para ilustrar. Então, qual é o tipo, né? Como é que ocorre esse transporte? Né? A gente falou de reabsorção, secreção, né? Então, reabsorção, secreção. Por onde é que passa esses líquidos até do tubo para o sangue, do sangue para o tubo, do capilar? Tem duas vias, principalmente, de reabsorção. Seja ele, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e já tinha mostrado para vocês lá no trato digestório, não vai mudar muito, né? A anatomia da célula não vai mudar, o local pode ser, mas principalmente é o seguinte, ó, aqui temos a borda escova, microvírus, enfim, e essa aqui é a luz, né, do tubo do néfron, a luz está aqui dentro, aqui, e ali o capilar sanguíneo. Então, essa borda que fica aqui é chamada de membrana apical. E a membrana que faz a lateral e a base, né, dessa célula, a gente chama de membrana basolateral. Então, vai ter algumas substâncias que vão atravessar, né, transporte paracelular, que é entre as membranas laterais, entre as membranas basolaterais, tá? E outras substâncias vão fazer através, né, transcelular, através da membrana, ou seja, vai atravessa a membrana apical e atravessa toda a célula. Independente do tipo de transporte, sempre essa substância vai do lúmen para o interstício e do interstício para dentro do capilar. Tá? Ó, mitocôndrias, enfim, espaço, né? Mais anatomia. Ó, ali estava mostrando nesse slide, então, só a reabsorção, né? Como é que acontece? Pode ser lateral para o transporte paracelular, né? Paralela às células, ou atravessando a célula. Tá? Então, a reabsorção. E a secreção? A secreção, né, que é o caminho contrário do líquido sanguíneo, do capilar, para dentro do túbulo, e daí vai formar a urina. Né? É esse, no outro sentido, contrário. Tá? A secreção normalmente acontece, como está mostrando aqui, através, né, transcelular, por dentro da célula, atravessa a membrana interna e o corpo inteiro da célula. Tá? Essa via paracelular praticamente não é usada para secreções. Tá? Aqui tem o lúmen, mostrando para vocês o lúmen capilar, aumentou aqui, né? Então, o lúmen da célula, capilar, enfim. Vias de reabsorção ainda, né? Ó, então, transcelular, né? Aqui, transcelular e paracelular. Como eu disse, normalmente o que acontece, então, ocorre aqui nessa parede, vai ter alguns mecanismos, normalmente são transportes ativos, bombas, né, ATPases, enfim, e esses transportes vão para o líquido, fluido intersticial, lá na córtex ou na medula do néfron, né, e aí por diferença de concentração, normalmente a maioria dos transportes do interstício para dentro do lúmen do capilar é por difusão, ou seja, vai trazendo por interstício, vai trazendo interstício, vai trazendo interstício, até que a concentração fica tão grande que vai de onde tem mais para onde tem menos. Tá? Novamente, ó, mesma coisa, para não esquecer, isso que ontem eu peguei esse conjunto de slides e tirei um monte de slides.
Já vi que tem 4 slides repetindo a mesma coisa, não precisava, né? Mas para fixar bem, então, né? Paracelular e transcelular para reabsorver e transcelular para secretar. Tá? Então, só para fixar bem, reabsorção é do lúmen para o capilar e do capilar para o lúmen do túbulo, secreção. Secreção é aquilo que a gente está eliminando, né? Que eu não quero mais, e reabsorver aquilo que eu estou capturando de novo, que eu ainda quero manter. Tá? Microvilosidades, então mostrando a borda em escova, que aumenta a superfície de contato, facilita, então quanto mais borda de escova, melhor é a reabsorção, quanto mais mitocôndrias, mais transporte ativo vai ter, enfim. Né? Aqui mostrando o túbulo proximal, né? Então a quantidade de microvilosidades, a borda em escova, então uma microscopia eletrônica, né? Mostrando os cílios, né? A borda em escova, aqui o tubo proximal, há um corte no tubo proximal. Esqueci, não botei aqui a quantidade de vezes que foi aumentado, tá? Mas é a minha microscopia óptica, isso aqui não é nem eletrônica, é microscopia óptica. Isso aqui deve ser muitas vezes aumentado, sei lá, quase 100 mil vezes, alguma coisa parecida. Tá? Bom, então agora o que interessa, né? Mais que interessa. O que é reabsorvido e onde é reabsorvido. Então, falando do tubo proximal, o tubo proximal, a gente tem mais ou menos 65% a 80% de todas as reabsorções que acontecem nos túbulos, de tudo que acontece no túbulo, a maioria acontece do túbulo proximal. Em todas as reabsorções que existem, a maioria das reabsorções acontecem aqui. E aí tem transporte de água, transporte de cloreto, transporte de sódio, de glicose, de aminoácidos, enfim. Tá? Então, mostrando para vocês mais uma vez, ó, por exemplo, o sódio, é um exemplo, tá? O sódio, né? O sódio utiliza, aliás, a glicose, aminoácidos, vitaminas, né, e alguns íons, utilizam a bomba de sódio para fazer um cotransporte, eles são transportados junto, economiza energia, mas a energia da bomba de sódio acaba trazendo junto a glicose, o aminoácido, vitaminas, enfim, né, se transporte através do transcelular, através da célula. Tá? E mostrando que a água, né, também, o cloreto, por exemplo, é paracelular, né, nas paredes, entre as paredes. Então, esse slide está para mostrar para vocês que tem substâncias que vão usar uma via transcelular, outras substâncias vão usar uma via paracelular, que existe transporte ativo, né, existe transporte passivo, que está em azulzinho, existe transporte secundário, né, ou seja, aquele cotransporte sem gasto de energia, diversos tipos de transporte. Tá? Dessas reabsorções que acontecem no tubo proximal, tá? Dessas reabsorções que acontecem no tubo proximal, vamos ver o que é absorvido, então, no tubo proximal. Água. Água. 75% da água que nós reabsorvemos acontece no tubo proximal. E aqui no tubo proximal existe um tal de, entre aspas, né, que o pessoal chama de reabsorção obrigatória de água. Aqui acontece uma reabsorção obrigatória de água, porque no tubo proximal existem uns canais propícios para água. Tá? A gente vai chamar esses canais de aquaporinos. Não está aqui as aquaporinas? As aquaporinas, eu vou pular um coisa só para ver se aparece. Está aqui a aquaporina. Esses canais de água são chamados aquaporinas. Não tem só aqui nos rins, tem no trato digestório, tem no nosso olho, tem em diversos locais do nosso corpo, né? Nosso sistema, nós temos essas aquaporinas. Existem 13 ou 15 aquaporinas que estão, muitas delas nem se sabe ainda como funciona direito. Aqui no trato digestório a gente tem 4 aquaporinas, e aí eu vou mostrar para vocês. A água, ela vai usar alguns mecanismos e em alguns tubos diferentes. No tubo proximal, nós temos um tipo de aquaporina, no tubo distal tem outro tipo, e assim sucessivamente. E o mecanismo de cada tipo de aquaporina é diferente. Essa aquaporina que está aqui, que é a AQP1,
aquaporina 1, ó, aquaporina 1, vou trazer só para frente para mostrar para vocês. AQP1, ó, tá? AQP1, essa aquaporina aqui que está na borda das células do tubo proximal, ela está sempre abertinha aqui. Ela possibilita a passagem de água. Então diz assim, ó, solutos por difusão passiva ou transporte ativo entram na célula tubular e depois no fluido intersticial. Então o que acontece? Transporte ativo, né? O sódio, bomba de sódio e potássio, puxa sódio, tá? O sódio, por transporte passivo, puxa o cloro, forma, né? Então, sódio monovalente positivo, puxa um monovalente negativo, que é o cloreto. Então, Na é absorvido transporte ativo, puxa para transporte passivo por atração iônica o cloreto. São íons que se atraem. Então, forma dentro da célula o NaCl, certo? Esse NaCl é por transporte passivo, maior concentração vai para dentro do fluido intersticial e transporte passivo também vai depois para dentro do sangue. E aí o que acontece? O sódio, o sal, isso aqui NaCl é sal de cozinha, né? O nosso sal. Você sabe que o sal hoje está quente, mas no inverno, no frio e umidade, o sal da cozinha de vocês fica empapado. O sal puxa água. Então o que acontece? Existe bomba de sódio e potássio, e essa bomba de sódio acaba trazendo para dentro da célula o sal, e o sal traz de graça por transporte passivo, por isso que diz assim, reabsorção, aqui em cima diz, ó, reabsorção por osmose, né? Transporte passivo, osmose, reabsorção obrigatória de água. Então, esse sal que se forma, puxa a água através dos canais apropriados, aquaporina, e a água vai atrás do sal. O sal vai para cá e vai para lá, e a água vai atrás. Então, uma absorção obrigatória, porque ela sempre acontece, porque existem essas bombas bombeando direto. Diz assim, o gradiente de concentração resultante da absorção dos solutos, né, o NaCl, puxa a água para dentro da célula tubular por osmose via os canais aquaporina. E também puxa depois para dentro do capilar. Tá? Então, a água aqui, ela sempre vai ser reabsorvida no tubo proximal. Aproximadamente 75% dessa água é por osmose. Da água que é reabsorvida aqui. Aqui, não da quantidade total de água absorvida em todos os tubos. Só da quantidade que é absorvida no túbulo proximal, mais ou menos 85% é por transporte passivo. Existe água também, ó, indo diretamente solita, né? Aqui não foi puxada, tá? Ou algum outro mecanismo ativo puxando água. Certo? Aqui eu deixei um texto para vocês, gente, para as aquaporinas, para vocês lerem, né? Aqui diz que existem 13 tipos conhecidos, já tem mais 2, já foi reconhecido mais 2, por isso que estão, disse 15, tá? Mas a maioria deles, muitas coisas nem se sabe o que funciona, né? Para que serve. Eu deixei um textinho aqui, eu deixei as que tem no rim, que é 1, 2, 3 e 4. Não, não é 1, 2, 3, 4. Essas aqui são as mais estudadas, tá? Aqui tem no rim é 1, 7, 9. Mas vamos falar das mais estudadas. Né? A 1, a QP1, que tá essa que está nos túbulos finais, na alça DN, né? Na vasa reta. Tá? Elas são passivas, elas estão sempre abertas. Tá? As AQP2 estão no ducto coletor. Tá? E essas AQP2, elas são muito, né, vou dizer, elas são muito, tá aqui, ó, mutações, né, são associadas a diabetes insípidos. Elas têm muito, geralmente quando nós temos problema de diabetes, essa aquaporinazinha aqui que está envolvida, tá? Ela que está envolvida sem insípido, ou seja, uma diabética devido a problemas renais, a diabetes devido a problemas renais, quem está envolvida normalmente é essa mocinha aqui, tá? A expressão dela, né, diz aqui, a expressão dessa aquaporina aumenta durante condições associadas à retenção de líquido, tá? Como durante a gravidez, insuficiência cardíaca. Então, o que acontece? Se você tem, durante a gestação, ou um caso de insuficiência cardíaca, vocês começam a produzir mais essas aquaporinas e também mais dessas aquaporinas em caso de diabetes. E por isso que o diabetes insípido faz mais pipi, normalmente, tá?
Aqui é só para vocês lerem, não tem muito, só para vocês conhecerem, né? A aquaporina 3 está no ducto coletor, difere da QP1, transportam somente água e transportam com gasto de energia. Aqui a gente vai ter gasto de energia para trabalhar, tá? Não é que ela está sempre aberta. Enfim. Precisa saber essas aquaporinas. Gente, o professor William normalmente cobra muito de vocês. Eu não vou cobrar. Tá? Não vou cobrar local, só que você saber que existem, que o transporte de água nos tubos é feito por canais específicos, são aquaporinas. Tá? As aquaporinas que estão no tubo proximal são passivas, elas estão sempre abertas e a água vai passando de acordo com o fluxo. Na alça DN também tem, a semana que vem eu vou explicar para vocês a reabsorção da alça DN, que é muito interessante, e também é por através do fluxo, né, por osmose. As outras aquaporinas que tem no rim são transporte ativo. Como é que é transporte ativo? Eu não vou falar para vocês, tá? Acho que isso é muito aprofundado para a gente falar para a graduação. Enfim, então aqui está a reabsorção de sódio no tubo, que eu falei para vocês, ó. Ela pode vir por difusão ou transporte ativo, bomba de sódio e potássio, que está aqui, ó, transporte ativo. Tá? Então, potássio, potássio, o sódio vem e depois o sódio acaba formando, né, o sódio atraído, atrai o cloreto que não está aqui, e a água vem por osmose atrás deles pelo canal da aquaporina. Tá? Aqui só para mostrar, então, ó, eu estava falando do túbulo proximal, mas em todo o néfron, onde é que tem a reabsorção de água? A gente tem reabsorção de água no túbulo proximal, na alça, no túbulo distal, tá? No túbulo proximal, no túbulo distal, e no ducto coletor, tá? A gente tem mais um pouquinho. A alça de Henle vai depender do tipo de néfron. O segmento intermediário, alça de Henle, se for esse aqui um néfron do tipo cortical, vai ser isso aqui. Se for aquele néfron do tipo medular, que vai mais profundamente, a maior reabsorção vai estar no ducto coletor e na alça de Henle, em contrapartida, que acontece aqui esse néfronzinho, que é um néfron corticalzinho, que a maior quantidade de água absorvida é aqui no início. Tá? Bueno, água é isso. Tá? A água vai por aquaporina, ela está sendo reabsorvida no tubo proximal e em outros tubos também, a maior quantidade dela. Se nós não levarmos em conta a vasa reta, né, o néfron justamedular, é no túbulo proximal. Cloreto, né, reabsorção passiva. A gente viu agora, né? Reabsorção passiva, o cloreto vem atrás do sódio, então ele vai atrás por gradiente eletroquímico. O sódio é um monovalente positivo, puxa o cloreto negativo. Tá? Transporte tanto pela membrana apical, pela basal. Tá? Gente, não se preocupem em saber por onde vai. Tá? Eu quero que vocês apenas saibam onde é que está sendo absorvido. No último slide desse conjunto vai estar lá um resumão. Tá? Bicarbonato. No túbulo proximal, 80% do bicarbonato que a gente deixa passar, né, ocorre reabsorção. Tá? Tá? Mas algum por transporte ativo, transporte antiporte, né? Tá? Com gasto de energia pela TPase, então tem uma bomba de sódio e hidrogênio, acho que na outra slide tem hidrogênio e TPase, que é isso aqui, ó, tá aqui, a bomba de sódio e hidrogênio, né? Uma bomba de sódio e hidrogênio, puxa o hidrogênio, puxa o sódio, libera o hidrogênio, e depois tem uma hidrogênio DPase que gasta energia e troca o hidrogênio pelo bicarbonato. Aí o bicarbonato passa a célula. Tá? Se importe com sódio e antiporte com cloreto. Isso aqui, ó, esse quadro é para ilustrar, eu não vou cobrar de vocês. Interessante que vocês saibam, né, que tem bastante reabsorção de bicarbonato no tubo proximal. Mecanismo de como ele é absorvido, mecanismo de como eles são todos os íons solutos absorvidos ou secretados, eu não vou cobrar de vocês. Está aqui para ilustrar. Tá? Então, a luz do tubo para o sangue, certo? A absorção no néfron, né? Essa aí não, só no tubo proximal, né? Tubo proximal 80%, mas no restante dos túbulos do néfron, tá? Tem absorção de bicarbonato na ACDN, no ducto do túbulo contorcido distal, tá? E no ducto coletor, tá? Tanto cortical quanto o ducto coletor lá da piramidal, tá? Profundo. Piramidal vai depender da ação
se nós vamos ter mais ou menos ureia, tá? Depois eu vou explicar semana que vem. Fosfatos. No tubo proximal 85, né, 70%, 85% mais ou menos, é reabsorvido. Tá? Desses 85% que é reabsorvido, 70% é no túbulo proximal, no segmento cortical, e depois mais para baixo, o túbulo proximal reto e o túbulo proximal contorcido, né, que é o inicial, e o túbulo proximal reto, que, como eu disse para vocês, dependendo do autor, não vai considerar como túbulo proximal reto, é a alça de Henle. Tá? Mecanismo, transporte, cotransporte, tem mecanismos desconhecidos na membrana basolateral, e por isso que eu digo para vocês que eu não cobro muito um tipo de mecanismo, porque tem coisa que até hoje ninguém sabe. Tá? Como é que passa pelo mecanismo da membrana basolateral? Sabe que passa, mas não sabem ao certo qual é o tipo de mecanismo. Tá? Se é uma atração iônica, se é uma bomba. Então, como nem nós, nem os pesquisadores ainda sabem muita coisa, isso aqui eu não gosto de cobrar. Tá? Só que vocês saibam que no túbulo proximal existe 85% de reabsorção de fosfato. Tá? Um pouquinho na parte contorcida e outro pouquinho no reto, que é a alça de Henle, isso aqui, né? Potássio, principalmente por transporte passivo. Porque a gente tem muita bomba de sódio e potássio, então o potássio está sendo secretado, né? Bomba de sódio e potássio, o potássio é secretado e se acumula mais por transporte passivo, ele acaba entrando de novo. Tá? Que mais? Transporte ativo, está até a interrogação, né? Não se sabe. A princípio parece existir, mas não se sabe como. Então, por isso, mais uma vez eu digo, nesse tipo de mecanismo, como é feito, eu não cobro de vocês. Cálcio, também tem a reabsorção de cálcio no tubo. A maioria é passivo. Magnésio, tá? Também passivo. Magnésio, normalmente para celular, né? Pelas paredes. Tá? Aqui está mostrando a aquaporina, sódio, hidrogênio, a bomba de sódio e hidrogênio. Tá? No néfron inteiro, nós temos reabsorção de magnésio, né? Porque o magnésio é 100% filtrado, né? Nada é retido, tá? E a gente tem uma reabsorção aproximadamente 25%, né? No túbulo proximal, tá? Depois lá no túbulo distal mais um pouquinho, no ducto coletor mais um pouquinho, e aí vai depender, né, aqui da aparência, nós temos ureia e o hormônio antidiurético de mais ou menos reabsorção aqui também, a gente vai ver semana que vem. Tá? Mas só para mostrar para vocês que tem diversos locais para absorção, em torno de 25% da reabsorção do total de magnésio é no proximal. Ureia, a famigerada ureia. Tá? Mais ou menos 60% da ureia, 50%, vamos botar metade, 50% da ureia é reabsorvida no tubo proximal. E o restante é excretado, ou seja, ela vai embora no pipi. Tá? E só que daí, quando a gente fala da alça de Henle, a gente vai ver que essa reabsorção da ureia, a intenção de reabsorver a ureia é manter o interstício da medula, né, dos rins hiperconcentrado de ureia, para que ela puxe água. Então, por isso que aqueles néfrons têm um tubo mais profundo. Quanto mais profundos for, maior é a concentração de ureia, maior vai ser a reabsorção de água indo atrás da ureia. Então, vai formar, a função da ureia aqui, para ser reabsorvida, é manter o interstício da medula renal bastante concentrada, tá? Para que, por transporte passivo, pelas aquaporinas passivas que temos na alça de Henle, a água consiga correr atrás da ureia e aí depois entrar no vaso sanguíneo por difusão, certo? A água vem por difusão porque nós temos uma concentração alta de ureia, tá? E aí aqui está mostrando, né? Contra a corrente. Depois, semana que vem eu mostro para vocês. Então tá aqui, ó. A ureia é facilmente filtrada. A carga elétrica dela possibilita isso, o tamanho também, ela é facilmente filtrada. Mais ou menos 50% é absorvida e mais ou menos 50% é excretada. Então, a gente absorve. E nessa região do túbulo interstício ali, né, tubo intermediário,
tá? Tubo intermediário ou alça DL, aqui está dando como tubo reto do tubo proximal reto, né? Então a alça DL, quanto mais para cima, menor a concentração dessa ureia, essa ureia vai começando a se concentrar cada vez mais, de maneira que na curva aqui do segmento intermediário, nessa curvinha, a maior concentração da ureia vai estar aqui. E quando for essa alça DL, mais profundo for, maior a concentração. E aí, quanto mais profundo for, mais água é absorvida, porque a água vai de atrás da hiperconcentração da osmolaridade. A intenção da água é neutralizar aquela hiperconcentração que está acontecendo ali. Tá? E ela acaba depois ganhando o vaso sanguíneo. Tá? Glicose eu já tinha falado, né? Então, o túbulo proximal reabsorve. A glicose é 100% também filtrada. Então, ela tem que ser toda reabsorvida, ela é toda reabsorvida no tubo proximal. Aminoácidos e proteínas. Eu disse para vocês que aminoácidos e proteínas não são filtrados. Não devem ser filtrados. Existe uma barreira de carga elétrica que não possibilita isso. Mas, digamos que tenha acontecido algum problema nos glomérulos e está acontecendo a filtração. Está acontecendo de perdermos proteínas. Bom, se acontecer isso, aminoácidos e proteínas vão ser reabsorvidos no tubo proximal. Tá? Cerca de 100% dos aminoácidos e proteínas que nem deveriam estar ali, mas se acontecer deles estarem ali, vai ser reabsorvido no tubo proximal. Tá? Ácido ascorbico, vitaminas também, né? O ácido ascorbico, vitamina D, né? Vitamina C. Então, todas as vitaminas, vitamina B, vitamina C, no tubo proximal também. Normalmente, essas substâncias, glicose, aminoácidos, vitaminas, são por cotransporte do sódio. O sódio é reabsorvido, uma bomba de sódio e hidrogênio, ou sódio e potássio, e a glicose, ou aminoácidos, ou vem transporte ativo simporte, né? Vai junto sem gastar energia. Tá? Destes aqui, glicose e vitaminas são 100% filtradas e 100% reabsorvidas. Então, se eu tiver lá, por exemplo, por que é interessante saber isso? É mais interessante, por isso que eu disse, interessante saber onde é que acontece do que um mecanismo, né? O mecanismo vai ser muito importante se você for fazer uma mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. Agora, para a vida profissional como um clínico, eu não vejo tanta importância. Eu vejo importância você saber onde que acontece. Se é por transporte ativo, transporte passivo, vai mudar pouca coisa na clínica. O que vai mudar na clínica é saber onde que acontece. Encontrou um exame de urina, glicosúria, ou seja, glicose na urina. Onde é que é o problema? É no glomérulo ou é no néfron, nos túbulos do néfron? No néfron vai ser, mas é no glomérulo ou nos túbulos do néfron? No glomérulo não é, porque a glicose é livremente filtrada. Mas ela tem que ser totalmente reabsorvida no tubo. Mas o túbulo proximal não está reabsorvendo. Então tem um problema no túbulo. Então o diagnóstico já é uma nefrite. Né? O nefrite se refere a néfron. Né? O termo utilizado para se referir a túbulos, a gente acaba usando nefrite, que se refere mais a néfron. O ideal seria tubulite, né? Mas o termo tubulite não é usado nefrite. E a gente pode ter, por exemplo, se for uma glicosúria, pode ser diabetes. Mas se for descartada a diabetes, fizeram um exame diferencial e não é diabético essa pessoa, ao exame de sangue não existe glicose em aumento, mas na urina está aparecendo glicose, bom, não é diabético. Então o problema é renal. É problema renal onde? No glomérulo? Não, porque o glomérulo tem que deixar passar mesmo. Então é no tubo. Então no diagnóstico de vocês vão dizer, é uma nefrite. Se o problema for proteinúria, proteína na urina, não deveria nem ser filtrada, certo? Porque o glomérulo tem que evitar essa filtração. Mas está aparecendo na urina. É glomerulite? Não, porque ela teria que ser totalmente reabsorvida no túbulo proximal. Então o problema está sendo tanto no glomérulo do néfron quanto no túbulo do néfron. Então nós temos aí uma glomerulonefrite. Inflamação, um problema que está acontecendo tanto no glomérulo como no néfron. O néfron, nesse caso, está sendo referido como túbulos, tá?
E assim vai, gente. Então a gente começa a fazer diagnósticos diferenciais e tentar dar nome para essa doença, para tentar tratar elas mais justamente, né? Certo? Certo. Tá? Agora, transporte ativo, transporte passivo, essa vitamina, não interessa. Ela estava ali, não devia estar. Por isso que eu disse. Então mostrando como é que é a absorção da glicose, que a gente já falou, né? Que ela é simporte, né? Então, ó, sódio é mais uma bomba de sódio, né? Pode ser sódio e potássio ou sódio e hidrogênio. Aqui está dizendo, é o sódio e potássio, então a bomba de sódio e potássio, bomba de sódio e potássio, ou NaK ATPase, o sódio, potássio ATPase, ou bomba de sódio e potássio, como quiser, move o sódio para o interior, potássio para fora, né? Criando um gradiente de concentração para o sódio via transporte ativo primário. Tudo bem. O sódio e a glicose são movidos filtrado para dentro da célula tubular, né, em simporte. Então, a glicose aproveita a energia dessa bomba, se fixa e vai para dentro. Tá? E depois a glicose vai para o interstício, a glicose transportada do interior da célula tubular para o fluido intersticial por difusão. Quer dizer, não, tem muita glicose aqui, não tem nada no fluido, vai por difusão. E depois, por difusão, que tem muito aqui, vai para dentro do sangue. Tá? Então, difunde para dentro do sangue também. Então, a glicose acaba sendo de graça. Ela usa um mecanismo de transporte ativo, né? Mas não é ela não gasta energia. Ela está usando a energia do sódio. Esse sódio depois também vai puxar e aí o cloreto vai água, enfim. Tá? Então, a própria glicose vai puxar água também para dentro por ela, né? Assim como o sal puxa água, a glicose puxa água. Mesma coisa. Bota açúcar numa mesa, um potinho com um pouco de água, o açúcar vai empapar, ele puxa água para si. Tá? Então também vai puxar água. Mas como eu disse para você, aqui só para ilustrar, não para você saber mais ou menos como é que acontece, não quero que se aprofundam nisso. Saber que aqui existe no tubo proximal reabsorção de glicose 100%, de proteínas aminoácidos, se existir 100%, vitaminas 100%, 80% de bicarbonato, né? É tudo reabsorvido aqui. Fosfatos, ureia mais ou menos 50%. Isso é interessante você saber. O mecanismo, deixa para lá. Reabsorção de aminoácidos no néfron, né? Eu falei que 100% é reabsorvido aqui, os aminoácidos 100%, tá? Então no néfron inteiro. Bom, 99, 100% aqui, certo? Todo túbulo proximal contorcido. No túbulo proximal reto, o restante 1%. Todo 100% vai ser aqui. Então já até sei. Se tiver eliminação excreta de aminoácidos, se tiver excreta de proteína, o problema está sendo tanto aqui quanto aqui. Tudo que está em roxinho aqui, ó, né, no glomérulo e no túbulo. Tá? Íons orgânicos, ácidos graxos, AMPs, GTPs, sais biliares, oxalatos, uratos, acetilcolina, adrenalina, estamina, tudo esse monte de coisa que a gente não falou ainda, creatinina, né? Podem ser, e outras substâncias exógenas, né, como metabólitos, ou alguma droga que está sendo utilizada, fármacos, enfim, tá? Ocorre secreção, que eu não quero isso, secreção no túbulo proximal. Tá? E o mecanismo normalmente pode ser por difusão, por absorção basolateral, secreção apical, ou seja, tanto faz, vai ser secretado. Então, esses uratos, oxalatos, prostaglandinas, AMPs, GTPs, enfim, acetilcolina, noradrenalina, metabólitos de bactérias, tudo vai ser secretado aqui no túbulo, é um dos locais que é secretado, tá? Aqui. Pode ser por difusão, por transporte ativo, por secreção apical ou basolateral, então pode ser apical, basolateral, tá? Substâncias exógenas, fármacos, restos de drogas que foram utilizadas, tá? Por aqui. Normalmente, de onde tem mais no tubo interstício, para dentro da célula, e depois aqui na apical pode ser um transporte ativo conjugado, né, como foi antes. Tá? Adrenalina, creatinina, noradrenalina, serotonina, aí vai ser transporte
passivo e transporte passivo. Enfim. Aqui então, gente, já cheguei no último slide. Barbaridade! Que coisa horrível! Passou tão rápido. Então, falando de tubo proximal, esse slide aqui que seria interessante que vocês conhecessem ele. O resto ali está mais para mostrar para vocês o mecanismo, como é que é, por aqui, por ali, usando essa via ou aquela via, tá? Que eu não dou muita importância nesse sentido, não que vocês não mereçam saber, mas acho que é muita carga de conhecimento. Se vocês um dia quiserem saber mais sobre isso, façam uma pós-graduação em nefrologia, tá? Então tá aqui, ó. Nosso néfron, glomérulo, túbulo proximal, alça Denyle, túbulo distal, ducto coletor. Do túbulo proximal, ó, você sai dentro do túbulo em direção ao capilar que está do lado, é reabsorvido. Então aqui a gente tem reabsorção de sódio, de cloreto. Normalmente o sódio é ativo, o cloreto vai de atrás. Bicarbonato pode ser ativo ou passivo, vai de atrás de um íon também. Potássio, o potássio é um trocador, né? Bomba de sódio e potássio, mas daí os potássios se acumulam do lado de fora e acaba sendo, aliás, acumula lá de dentro, sai o reabsorção dentro, sai o potássio, o sódio entra o potássio, sai o sódio entra o potássio, aumenta a concentração de potássio e por transporte passivo acaba saindo de onde tem mais para onde tem menos. Tá? A água normalmente aqui existe o transporte passivo, né, e a reabsorção obrigatória, porque tem aquaporinas abertas, e já que elas estão abertas, obrigatoriamente a água vai ganhar esse canal. Né? Glicose, aminoácidos, vitaminas, proteínas, tudo por SYMPORT, né, transporte ativo sem gasto de energia do sódio. Então essas substâncias aqui são reabsorvidas. E o que é secretado aqui dentro? Hidrogênio, ácidos orgânicos, bases, restos de metabólitos de bactérias, restos de metabólitos de drogas, de fármacos, hormônios, neurohormônios, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Então, todos esses metabólitos, restos de metabolismo celular, metabolismo bacteriano, né, é secretado aqui também. Tá? Esse aqui é o slide final. E esse é o slide que mais interessa para nós na aula hoje. Tá? De túbulo, gente, é isso aí. Túbulo proximal é esse aí. Tá? Na alça Denyle, que a gente vai ver quarta-feira que vem, aí vai ter um mecanismo muito interessante, que é o mecanismo contracorrente, que a água acaba indo no sentido contrário, que é a lógica, né? Normalmente a água vai atrás do sódio, a água vai atrás do íon, né? E aí que você vê que lá ocorre uma coisa, um mecanismo bem interessante. Tá? E depois é túbulo distal e ducto coletor, a gente vai falar da concentração de urina na próxima semana, né? Já que aqui, em alguns momentos, eu fui mostrando para vocês, ó, como é que acontece o aminoácido no néfron inteiro, como é que acontece a ureia no néfron inteiro, tá? Então, eu falei mais um pouquinho aqui, e deixei para nós falar, então, de alça Denyle, só o mecanismo contracorrente, né? Fala como é que ocorre, e de túbulo distal e ducto coletor, que eu vou mandar material para você semana que vem todo, falar de como é que ocorre a concentração urinária mediante a existência circulante do hormônio antidiurético. Como é que ele ocorre, o mecanismo dele nesses dois túbulos finais, tá? Vão se ater mais a isso lá, que é bem interessante também, tá? Então, meu povo, isso aí, 40 slidezinho. A aula de hoje era isso, rapidinha, meia cansativazinha, de tanta decorebinha, mas